Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu vou usar essa conta e esse canal para falar sobre ensinos, histórias bíblicas. Se você quer conhecer mais sobre a Bíblia ou se aproximar de Deus, aqui pode ser um bom lugar para você. Eu pretendo postar vídeos frequentes ensinando sobre coisas diferentes e bem curiosas, digamos assim. Hoje a gente vai falar sobre Jesus e o que Jesus fez. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase: Jesus morreu na cruz por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Beleza. Mas já percebeu que quase ninguém explica como uma pessoa morrer na cruz paga o preço pelos nossos pecados? Para a gente explicar isso, a gente tem que começar por um contexto. Então a gente vai usar Gênesis. A criação do homem, Deus criou a humanidade com um propósito. Tem um motivo do porquê Deus criou. E é para ser a família dele, ter conexão, ter relação. A gente pode notar isso por diversos motivos. Mas o que eu acho curioso é que em Gênesis, Deus ia até a terra e caminhava com Adão. Ele ia e visitava Adão e Eva, pessoalmente. Então dá pra ver que ele queria relação. Ele criou a gente para ser família. E se ele é um rei, nós somos príncipes. Mas um príncipe, ele só reina o reino quando o rei morre. Mas e se um rei não morrer? Porque Deus não morre. Tem um jeito. Quando tem terras estrangeiras, às vezes o rei envia o filho para a terra estrangeira para ele reinar representando ele. Então o filho vai lá reinar representando o pai dele. Então Deus criou a terra para a gente reinar representando ele. E vamos concordar numa coisa: Deus é a própria vida. Ele é a vida. Então o que é contrário a ele é a morte. Então a gente foi feito para reinar junto dele, ou seja, na vida. Então a gente tinha a cobertura dele. Só que quando Eva foi comer o fruto, ela não só foi comer o fruto. A serpente falou para ela que ela reinaria do próprio jeito dela. Então ela não queria reinar com Deus, ela queria reinar do jeito dela. Ela não queria reinar com a vida, ela queria reinar do jeito dela. Mas lembra, se não é a vida, é a morte. Então o caminho que eles escolheram levava à morte, porque era contrário à vida, contrário a Deus. Eles tomaram a decisão de não reinar mais com a vida e perderam a cobertura. Mas Deus ama a gente. Ele vai deixar ficar barato assim? Não vai. Quando Eva percebeu que a serpente tinha enganado ela, Deus já profetizou uma coisa: dela viria um descendente. Esse descendente pisaria na cabeça da serpente, mas a serpente picaria o pé dele, matando ele. Então ele venceria a serpente, mas a serpente mataria ele. E no Velho Testamento a gente vê várias profecias de um rei que viria, estabeleceria um governo eterno, derrubando os outros governos. Beleza. Tá. Se a humanidade perdeu a cobertura da vida, condenada então à morte, como é que a gente seria salvo? Então Deus começou a pensar numa nova maneira. Qual seria essa? Ele deu uma aliança, ele fez uma aliança com Israel, os judeus, e entregou 613 leis. São muitas leis, são muitas leis. Só que não são leis que nem as nossas, são leis morais. Então é muito complicado, porque a humanidade tem essa natureza pecadora desde que comeu o fruto, desde que decidiu fazer o próprio reino. Então ela quer coisas que levam à morte, ela quer coisa ruim. Então a gente não consegue seguir as 603 leis. Para que elas servem? Quem seguisse elas seria salvo, ganharia a salvação por mérito. Mas a humanidade vai errar. Então tem um sistema também de perdão.
como ele funciona? Com sacrifício. Você já deve ter ouvido falar desse sacrifício de cordeiro. Geralmente eles pegavam um cordeiro para fazer o sacrifício. Então eles levavam para o templo, matavam um animal, se banhavam com sangue e espalhavam o sangue. Beleza. Como é que um sangue de um cordeiro iria perdoar eles? O sangue espiritualmente significa autoridade. E vamos concordar. O cordeiro, ele é inocente. Nós somos pecadores. O bichinho tá lá inocente. Então, quando matavam um cordeiro e se banhavam com sangue e espalhavam sangue, o que eles estavam fazendo? Lembra da cobertura? Lembra que eles estavam cobertos por Deus lá no Jardim do Éden? Eles estão se cobrindo com o sangue do cordeiro. Só que esse sangue ele só cobre, ele não limpa. Então ele cobre com inocência. Então quando Deus olha para eles, ele vê a inocência do animal, porque está cobrindo o humano. E o pecado daquela pessoa vai para o cordeiro que morreu. Então, nessa forma, tem um perdão. Só que isso tinha que ser feito anualmente. Então você vê que são feitas várias e várias vezes. E não uma vez, para sempre. Mas Deus tinha um plano. Esse plano é Jesus. Então, a gente já pegou um contexto muito bom, muito grande. E agora, eu acho que dá pra gente falar exatamente sobre Jesus e o que Jesus fez. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase: Jesus é o Cordeiro de Deus. E eu gosto muito dessa frase porque, com o contexto, ela explica muita coisa. Mas por quê? Lembra que o cordeiro era inocente, sacrificado, a inocência passava para a pessoa e o pecado da pessoa passava para o cordeiro que morreu? Então, segura esse pensamento. A gente só precisa de uma última coisa. A morte é o salário do pecado. Isso quer dizer que quando você peca, a consequência é a morte. Ou seja, se Deus é a vida e o pecado é não caminhar com Deus, é caminhar para o lado contrário, então você está caminhando para a morte. Então, literalmente, a direção onde o pecado te leva é a morte. Então, por isso que a morte é o salário do pecado. Então, vamos lá. O cordeiro era sacrificado para o perdão das pessoas. Jesus se sacrificou para o perdão das pessoas. Então, já vemos um sistema muito parecido de sacrifício. O sangue, a autoridade. E lembra que eu falei que tinha aquelas 613 leis que quando alguém cumprisse ela ganharia a salvação? E que a gente não dá conta porque a gente não tem natureza para isso. Jesus foi a única pessoa que conseguiu seguir as 613 leis e ganhou por mérito a salvação. Então, por mérito, ele tem a salvação. Caramba, louco, né? Agora vamos lá. Ele sacrificou por a gente, do mesmo jeito que um cordeiro. O cordeiro ele não cobre com a inocência. Deus nos deu a sua salvação do mérito dele para nós. Olha como pode, né? Uma coisa apontando a Cristo milhões de anos antes. Então, por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque do mesmo jeito que um cordeiro é sacrificado para o perdão, Jesus se sacrificou para o perdão eterno. Porque ele ganhou a salvação. Então ele transferiu essa salvação para a gente. E nós entregamos o pecado para ele, do mesmo jeito que o pecado da pessoa ia para o cordeiro, que estava morto. Então a gente deu para ele e ele morreu. Então ele pagou o preço pelo pecado, porque a morte não é o salário do pecado. Então a gente deu todos os nossos pecados para Cristo no sacrifício e ele pagou o preço morrendo. Só que Deus é tão bom, tão amoroso, que ele ressuscitou Cristo, que é o Filho dele e ele. Então Jesus nos deu a salvação, que era por mérito dele. Ele também pagou o preço pelos nossos pecados e ainda ressuscitou.
Então, lembra que eu falei daquelas profecias do rei com o reino eterno? Eles chamam isso de Messias. E eles imaginavam que o Messias seria um soldado que derrubaria Roma. Mas, Venom, a gente sabe que Jesus não foi um soldado militar. Foi muito mais que isso. Que o governo que ele veio para derrubar não era o romano, era o do pecado, era o do mal. E ele já derrubou, ele já derrotou. Então, ele já veio, só que algumas pessoas não perceberam, porque estavam tão imaginando aquele soldado militar que não viam o verdadeiro soldado militar espiritual. Mas beleza, a gente entendeu como é que esse perdão vem, como é que a gente é salvo e como é que o preço foi pago na cruz. Mas como é que a gente recebe isso? Simplesmente aconteceu e todo mundo recebe? Não exatamente. A gente tem que crer e se arrepender. Crendo e se arrependendo, a gente ganha essa salvação eterna e os preços dos nossos pecados são pagos. Porque como é que ele vai pagar o preço do pecado se eu não entrego o pecado para ele? Então tem que ter um passo meu também. Só que não é por mérito meu. Porque eu só tenho que crer que ele é esse Messias, ele é esse rei, filho de Deus e Deus que morreu no nosso lugar e ressuscitou. Se eu crer nisso, já é metade do caminho. A outra é se arrepender, que no grego é metanoia, mudança de mente. Então vamos supor que você tem um hábito muito ruim, faz mal para você e para os outros. E aí, ao invés de você chorar por remorso, de tô fazendo errado, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento seria você ver que aquele hábito é ruim, faz mal para você, faz mal para os outros. E assim você muda. Você fala, pô, eu não vou fazer mais isso. Isso é ruim. Eu vou mudar, eu vou fazer um bom hábito agora. Não vai ser mais um hábito ruim. Isso é arrependimento, isso é metanoia. É você buscar mudar. É você ter essa mudança na mente de não querer mais aquela coisa ruim. É de você ter essa mudança na mente de você querer essa coisa boa e deixar ruim para trás. Então, se você crê em Cristo e você não quer mais viver no pecado, não viver errando, não ficar naquele erro, buscar viver segundo a vida, segundo o caminho dele, você ganha a salvação. Simplesmente essa mudança na sua mente de você buscar viver nele. Simplesmente você crendo que ele é o Messias. Desse jeito ele vai pegar, ele já pegou os seus pecados, pagou o preço e te deu a salvação, o mérito dele. Então, se a gente não consegue ser salvo pela lei, a Torá só foi passada para Jesus? Não. A lei foi sim um jeito de Jesus ganhar o mérito da salvação. Mas não só isso. Ela também mostra pra gente que a gente não consegue sozinho. A lei foi colocada pra gente ver que a gente não dá conta de seguir 613 leis sozinho. A gente não consegue se salvar. A gente precisava dele. E agora temos ele. Todo minuto, todo segundo dos nossos dias. Então, se você não conhecia a Cristo, se você não conhecia a mensagem ou não entendia ela, vem pro nosso caminho. E eu espero que você seja muito bem acolhido. A gente vai ter mais vídeos aqui. Espero que tenham gostado. Podem comentar o que não gostaram, o que gostaram. Podem falar ali dicas pra mim, porque eu tô começando agora. E tchau, tenham um bom dia.